Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. A partir de agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo aqui pela instituição e hoje nós vamos tratar especificamente sobre os atos administrativos, né? Tema aí de suma importância tanto para a academia, para o nosso entendimento aqui do direito administrativo e também para aqueles que lá no futuro ou até agora, né, já são aí concurseiros, né? Um tema que cai bastante aí em concursos públicos, né? Antes de adentrar especificamente nos atos administrativos, aqui eu peço licença a vocês para a gente possa tratar um pouquinho sobre uma questão até do direito civil, né? Já adiantar a vocês que não sou civilista, nem tenho essa intenção, apenas de maneira rasa e de maneira bastante simples aqui, vou tentar contextualizar uma diferença entre fato e ato, ato jurídico e como espécie e ato administrativo, que é a nossa aula de hoje, né? Então veja bem, gente, nós temos essas duas, né? O direito civil vai fazer essa diferença entre fato e entre ato. Falou em fato, nós estamos falando em acontecimento, né? Então nós vamos ter tanto fato da natureza como fato humano, é um acontecimento. Não há uma manifestação de vontade, algo que aconteceu. Quando esse fato ele traz uma relevância, ele acaba trazendo, né, uma mudança, vamos assim dizer, nas relações das pessoas, nós vamos dizer que esse é um fato jurídico. Então nós vamos ter um fato, né, e vamos ter um fato jurídico. Dentre essa classificação de fatos jurídicos, nós vamos ter os fatos da natureza, né, e teremos os fatos aí em decorrência das relações humanas, fato humano, né, vamos assim dizer. Então, fato jurídico, aí temos fatos da natureza e fato, também chamado de ato-fato, né, jurídico, quando relacionado à questão humana. Tudo isso para a gente entender o seguinte: quando se fala em ato, nós estamos falando em manifestação de vontade, há um elemento, né, volitivo de vontade. Quando eu falo em fato, não, aconteceu, caiu uma folha da árvore, nós temos ali um fato, não tem relevância nenhuma. Teve uma tempestade, nós temos um fato, mas essa tempestade acabou inundando as casas das pessoas, então nós já temos um fato jurídico, porque aquele fato trouxe relevância, né, para relações pessoais. Já o ato, nós vamos ter ato, né, ato jurídico, e em relação ao ato jurídico é quando há uma manifestação de vontade, né, uma manifestação de vontade, e essa manifestação de vontade traz consequência nas relações humanas. Então nós temos o que? Um ato jurídico. Toda vez que há uma manifestação de vontade, né, por parte de alguma pessoa e traz consequências jurídicas, né, em relação às pessoas, aí nós temos o que? Um ato jurídico. Né? Por exemplo, um casamento. O casamento é um ato jurídico. Uma compra e venda é um ato jurídico. E quando essa manifestação, né, volitiva, de vontade, que traz consequências na seara, na vida das pessoas, ela vem da administração, aí nós vamos ter um ato administrativo. Então nós vamos perceber que o ato administrativo nada mais é do que uma das espécies de ato jurídico. Aí nós vamos ter atos da administração, atos comerciais, atos políticos, atos privados, né? Uma gama de atos, mas hoje o tema central de nossa aula é atos administrativos, que é quando a administração, por meio de uma manifestação de vontade unilateral, manifestação de vontade unilateral, e aí que produz efeitos imediatos, sempre baseado na legalidade e regime de direito público, vai trazer consequências na vida das pessoas, também buscando aí como finalidade o interesse público. Isso né, nós vamos perceber quando conceituar, segundo os autores consagrados, um ato administrativo. É uma maneira da administração, né, se manifestar. Toda vez que a administração pública se manifesta e aí produzindo efeitos jurídicos imediatos, né, por meio de princípio pela legalidade e dentro do regime de direito público, nós estamos ali falando de um ato administrativo, né? Então, perceba que essa parte introdutória inicial, como eu disse, né, até superficial e rasa, só para que você entenda a diferença entre fato jurídico, né, ato jurídico e ato administrativo, né? Então vamos lá, vamos acompanhar comigo
Vamos acompanhar comigo na tela. Atos administrativos. Ó. No direito, quando a manifestação da vontade humana produz efeitos jurídicos, é dito que se formou um ato jurídico. Se este ato resulta de manifestações da administração pública, o que se tem é um ato administrativo. Portanto, logo de cara podemos dizer que o ato administrativo é uma espécie. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Ó. Os atos administrativos constituem a forma básica pela qual a administração pública manifesta a sua vontade. Então perceba aquela distinção que eu falei para vocês entre ato, né, jurídico. O ato jurídico é o gênero, né? O ato jurídico ele é o gênero e o ato administrativo é essa espécie de ato jurídico. Para que vocês possam, para aqueles, né, que têm a dificuldade em entender o que é gênero, o que é espécie, imagine uma árvore, né? Uma árvore, então, seria o gênero, né? E os frutos seriam as espécies, né? Então, o ato jurídico, né, é o gênero e o ato administrativo é uma das espécies, né, do ato jurídico. Nós veremos que nós temos outras. Não perceba, toda vez que a administração pública, né, ela vai se manifestar por meio de uma manifestação unilateral de vontade, sempre baseado aí no regime de direito público, também preservando a legalidade, vai produzir efeitos jurídicos imediatos. Nós estamos falando aí de atos administrativos, né? Atos administrativos. Vamos lá. O ato administrativo é a declaração unilateral do Estado ou de quem a represente que produz efeitos jurídicos imediatos, ó, com observância sempre, né, da lei, do regime jurídico de direito público e sujeita ao controle do Poder Judiciário. Quem traz esse conceito é a Maria Zanella, né, de Pietro. Então, ó, os atos administrativos é uma vontade única da administração, por isso que ele é unilateral, né? Uma declaração unilateral. Se fosse bilateral, nós não estávamos falando de ato administrativo, nós estaríamos falando de contratos ou de convênios, né? Contratos ou convênios. Então, independente de concordância daqueles que serão atingidos por ele, que é o ato unilateral. Agora, quando se fala em atos bilaterais, né, aí nós estamos falando, né, de contratos administrativos e de convênios administrativos. Diante desse conceito aqui inicial de ato administrativo, nós podemos perceber já algumas coisas. Primeiro deles, né, como já adiantei, é a declaração unilateral. É só a administração que vai falar, é só ele que vai dizer. Pouco importa se eu acho que está certo ou não, gente. Por quê? Quando a administração faz essa declaração unilateral, ela está aí, né? Está aí sob o fundamento de quem, gente? Da supremacia do interesse público, né? Nós já falamos. Ela está sobre a indisponibilidade do interesse público. É um poder de império, né? É um poder de império. É um poder extroverso do Estado. Então, por isso que se diz que é uma declaração unilateral e independe da concordância de qualquer administrado. Então, o Estado ele se manifesta por meio de uma declaração unilateral, né, e que vai produzir efeitos imediatos, ó, produz efeitos jurídicos imediatos, independentemente de concordância ou não. Nós vamos estudar lá na frente que um dos atributos do ato administrativo é a imperatividade, ó. É a imperatividade, ou seja, nós podemos até questionar, ó, é sujeito ao controle do Poder Judiciário. Podemos questionar, mas inicialmente nós temos que cumprir, porque o ato administrativo, nós também vamos ver, ele tem uma presunção aí de legitimidade, né? Se foi a administração que criou, esse ato ele é legítimo e você pode até questionar pelo princípio da sindicabilidade ou indisponibilidade do interesse público, mas, porém, terá que ser ou por meio, né, de recurso administrativo ou por meio do Poder Judiciário. Primeiro você cumpre
depois você questiona, né? Então, o ato administrativo é uma declaração unilateral do Estado e aqui deve ser compreendido o Estado como todas as pessoas que de alguma forma exercem as funções públicas. A administração pública direta, as autarquias, as fundações públicas, a administração indireta e particulares em cooperação, sempre com base no regime de direito público, supremacia do interesse público sobre o privado, né? Indisponibilidade do interesse público, já que é a maneira que a administração tem de se manifestar. Então aqui comigo na tela para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso. Então veja bem, gente, nós já falamos aqui que o ato administrativo nada mais é do que essa manifestação de vontade, né, unilateral do Estado, sempre que vai produzir sempre efeitos jurídicos imediatos, né, baseado aí nos princípios da legalidade e também sobre a regra aí do direito público, né? Perceba que o Estado ele precisa fazer a coisa pública manifestar na sua função administrativa. E nessa função administrativa, nós já estudamos isso, o Estado ele vai agir com base em princípios, né, que darão poderes ao Estado. Supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, poder extroverso do Estado. Diversas vezes no poder de polícia nós vamos ver essa força do Estado. Então percebe, para que o Estado faça tudo isso funcionar, ele vai precisar, né, de manifestar, e ele faz isso por meio de atos administrativos. Quem é que pode produzir, gente, esses atos administrativos? Em regra, a administração pública direta, né, e também a administração pública indireta por meio de suas entidades. Mas, veja bem, nem toda manifestação da administração pública será considerado um ato administrativo. Nem toda manifestação da administração pública será considerado um ato administrativo, haja vista que, pelo próprio conceito, nós percebemos, né, que o ato administrativo é essa manifestação lateral de vontade do Estado que vai produzir efeitos jurídicos imediatos, baseando sempre aí na legalidade, sobre as regras do regime de direito público e, né, podendo ser aí controlado pelo Poder Judiciário. Então perceba que nem sempre a administração irá atuar assim. Nem sempre a administração ela atua com supremacia do interesse público. A depender do caso, a administração ela vai estar em pé de igualdade com o particular. Então perceba que quando a administração ela age na condição de igualdade, ela não produz um ato administrativo. Ela vai produzir outro tipo de ato. Lembrando que nós falamos que o ato administrativo é apenas um, né? É apenas um dos atos jurídicos. Então a administração vai exercer ato político, por exemplo, quando o Congresso Nacional permite que forças transitem, né? Forças estrangeiras transitem aqui pelo país, quando o presidente vai conceder uma anistia, né? São atos políticos. Quando o Congresso Nacional permite que o presidente se ausente do país por mais de 15 dias, são atos políticos. Quando as entidades das administrações da administração indireta, por exemplo, da atividade econômica, exerce lá a busca, né? O Banco do Brasil age, a Caixa Econômica age no seu intento principal, que é o lucro e a regulação de mercado ali também. Ele não pratica ato administrativo, então ato comercial, ato de gestão. Então perceba que nem sempre a administração vai se utilizar de atos administrativos. Então, todos os poderes, vamos assim dizer, poderão sim praticar atos administrativos. Ainda que a função administrativa ela seja principal do Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo também praticarão atos administrativos, não em suas funções típicas, não na função de legislar, não na função de julgar, mas dentro da própria estrutura. Já visto que lá tem concurso, já visto que lá tem licitações, né? Tem concessão de férias a servidor, tem punição, processo administrativo a servidor, e tudo isso é por meio de ato administrativo. Então o ato administrativo, que é essa manifestação unilateral de vontade, por onde, né, a administração se manifesta, sempre resguardando a legalidade e as regras do direito público, nem sempre a administração irá atuar por meio de ato administrativo. Mais uma vez, o ato administrativo é apenas um, né, dos atos jurídicos. Tem diversas modalidades de atos e nós vamos ver algumas aqui.
Então perceba aqui, mas quando a administração ela se manifesta de maneira unilateral, independentemente da concordância das partes, ela produzindo efeitos jurídicos imediatos, respeitando a legalidade dentro do regime de direito público, aí nós estamos falando de ato administrativo, né? Nós não estamos falando de outro tipo de ato. E quando ela age produzindo ato administrativo, ela vai agir com as regras de direito público, ela vai agir com a superioridade, né? Ela vai agir com a supremacia do interesse público sobre o privado e também com base na indisponibilidade do interesse público. É o poder de império, é o poder extroverso, é o Estado exercendo o seu poder aí sobre os administrados, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade então. O ato administrativo produz efeitos jurídicos imediatos para os administrados, para a própria administração e para os servidores, criando, modificando, extinguindo direitos e obrigações. Então, aqui comigo, perceba o seguinte, só para a gente... lembra que no conceito a gente fala respeitando a lei e a legalidade? Então, o ato administrativo em si, ele não é um ato primário, ele é um ato secundário, ou seja, ele é um ato infralegal. A lei está acima dele. Ele vai aí reger essa situação, criando, modificando, mas ele tem um limite, gente. Esse limite é a própria lei, né? Então, o ato administrativo ele vai criar, ele vai modificar, vai extinguir direitos e obrigações, mas sempre tendo como parâmetro, né, como fundamento, uma lei. Haja visto que nós já estudamos que a administração pública, né, ela se rege por meio do princípio da legalidade. Então, grave bem isso. O ato administrativo, sim, ele vai produzir efeitos jurídicos imediatos, né, tanto para os administrados quanto para a administração. No entanto, ele tem como limite sempre, né, como moldura a lei. A lei é que vai dizer o limite até onde esse ato irá. E além disso, toda vez que o ato ele criar, modificar, extinguir direitos, ele tem que resguardar aí, né, o contraditório, a ampla defesa e principalmente a motivação. Sempre que o ato ele visar, ele vai extinguir direitos, limitar direitos, ele tem que ser motivado, como nós vamos ver lá na frente. Nós vamos ver aqui agora, lá atrás eu falei um pouquinho sobre outras espécies de atos, né, que não administrativos, e nós vamos passar por cada um deles para que você possa perceber que o ato administrativo é só um dos atos que a administração pode utilizar. Esse ato, sem dúvida nenhuma, o administrativo é o mais importante, né? Como nós vimos, é por meio dele que a administração costuma, né, criar direitos, extinguir obrigações, tanto para a própria administração quanto para os administrados. Então vamos lá, acompanha na tela. Os atos de direito privado são aqueles praticados pela administração em igualdade de condições com o particular, ou seja, sem se valer das prerrogativas de direito público. Como já adiantei para vocês, só se vale dessas prerrogativas quando é ato administrativo, né? Por exemplo, contratos regidos pelo direito privado, como a doação, permuta, compra e venda e locação. Por exemplo, quando a administração aluga aí a sua casa para fazer um depósito aí da administração, né? Então perceba que ele age como qualquer particular. Ele não pratica um ato administrativo, ele vai praticar um ato privado. Da mesma forma, nós temos atos materiais. A gente falou em ato material, nós estamos falando em ato de execução. O ato administrativo ele vai trazer, né, vai criar um direito, uma ordem, e o ato material só vai apenas materializar aquela ordem. Por exemplo, o ato, por meio de um processo administrativo, chegou-se à conclusão de que aquela construção é irregular, né, na beira do rio. E aí vai precisar de demolir. Então precisa, entenda, a decisão, o processo administrativo é um ato administrativo, mas o ato de demolir é só uma materialização. Então nós vamos dizer que é um ato material, é só uma materialização, é só uma execução daquilo que foi determinado no ato administrativo. Então, os atos materiais de administração são atos que envolvem apenas execução, material de ordem prática, como demolição de uma casa,
a apreensão de mercadoria, a instalação de um telefone público, a desapropriação de terrenos e etc. Outra modalidade de atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor são os atos que não produzem efeitos jurídicos imediatos, atestados, certidões, pareceres. Nós vamos ver, não hoje, mas na próxima aula, que isso aqui são os atos enunciativos, né? Enunciativos. Laudos, despachos, encaminhamento de papéis e processos. Esses atos enunciativos, quando se tem, por exemplo, quando se necessita de uma consultoria da assessoria jurídica da administração, vai lá para o jurídico vai emitir um parecer. E esse parecer nada mais é de que, na maioria das vezes, é uma opinião, às vezes nem é obrigatória, às vezes nem é vinculativo, né? E por isso são chamados de atos de conhecimento. Não são considerados atos administrativos, porque é apenas uma opinião, um juízo ou um valor. Da mesma forma, os atestados e as certidões, né? Então perceba, tem os atos materiais que nós já vimos que tem os atos privados, em que a administração ela age em igualdade com as partes. Nós vimos que tem os atos materiais da administração, que é apenas a execução, né? É apenas a materialização do ato administrativo. E estamos vendo aqui também o ato de conhecimento, que esse ato opinativo, juízo ou valor, como eu falei, são atos enunciativos e que não tem superioridade nenhuma. O Estado não age aqui com seus superpoderes. E nós temos também os atos políticos de governos, como já adiantei para vocês. São atos praticados pelos agentes de cúpula da administração. Aqui nós estamos falando aqui de presidente, estamos falando de governador, de prefeito, né? E demais entidades aí previstas na Constituição, né? Demais autoridades, né, previstas na Constituição. Por exemplo, quando o presidente da República, né, precisa se ausentar ao Congresso Nacional, ele vai dar lá um prazo, né, acima de 15 dias ele precisa de autorização. O Congresso Nacional também vai dar na questão na questão também de autorizar aí exploração, né, na área indígena, de minério na área indígena, também precisa de autorização do Congresso Nacional. Também na venda de terras, né, acima de 2.500 hectares, precisa de autorização do Congresso Nacional. No caso de concessão de anistia, indulto pelo presidente da República, tudo isso é ato político, é ato de governo e não é ato administrativo. É um ato jurídico, mas não um ato administrativo, né? E além disso, nós vamos ter os contratos administrativos e os convênios que vão, na verdade, distinguir do ato administrativo, porque essa vontade é manifestada de forma bilateral, né? Se há um contrato, tem que ter pelo menos duas pessoas, né? Diferentemente do ato administrativo, que é uma manifestação unilateral, né? Unilateral e não bilateral. Um contrato de concessão e permissão de serviços públicos, né? Fornecimento de material, ambos decorrentes de processo licitatório. A licitação em si, né? Até é vamos dizer, um desencadeado aí de atos administrativos, né? Procedimentos e atos. Mas os contratos e os convênios não são atos administrativos justamente em razão disso aqui, forma, né, bilateral. E o ato administrativo, como nós vimos, é um ato unilateral. Então, e por fim, nós temos atos normativos, que nós também já estudamos quando tratamos de poderes, né? Na verdade, tem um caráter de generalidade, abstração, até se parecem com lei, né? Mas apenas no conteúdo, mas a forma se dá de atos administrativos, portanto de né? Infralegal, né? Abaixo da legalidade. São as portarias, são as resoluções, são os regimentos, né? São atos aí, em regra, secundários, né? São atos secundários, não são atos primários.
apesar de terem esse caráter aqui, ó, de generalidade e de abstração, né? Vamos dizer, não tem eles não possuem um destinatário específico, né? É para toda a coletividade, por isso que se fala em generalidade e em abstração, né? São atos normativos que não têm destinatários aí individuais, mas todos. Então aqui são espécies, né, de atos, são espécies de atos jurídicos, nós vimos cada um deles aí. E por fim, resta o que é o tema de nossa aula de hoje, que nós já adiantamos também um pouco lá na frente, são os atos administrativos propriamente ditos, que nada mais é, também como já falamos, a manifestação de vontade cujo fim imediato seja a produção de efeitos jurídicos regidos pelo direito público. Exemplo, nomeação do servidor, concessão de licença, homologação de uma licitação, né? Então, o ato administrativo é essa manifestação, né? Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade, né? Que vai produzir efeitos jurídicos imediato, resguardado aí pelo direito público, né? E podendo ser controlado pelo Poder Judiciário, sempre respeitando a legalidade, né? Sempre respeitando a legalidade, a proporcionalidade e a razoabilidade, né? Sob pena desse ato ser invalidado, seja por um vício de competência, seja por um vício aí de finalidade, né? Seja por excesso de poder, abuso de poder ou um desvio de finalidade. Então aqui para que a gente possa, mais uma questão também do direito civil, para a gente possa adentrar, né, já nos atributos do ato, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do ato, que na aula passada também já falei com vocês. O ato ele tem um ciclo, né, vamos assim dizer, de formação. O primeiro ciclo se chama de perfeição, né? O ato ele precisa passar por todas as fases na sua criação para que ele seja considerado perfeito. Então o ato ele passa por todos os ciclos, ele é perfeito. Se no decorrer desses ciclos que ele respeitou tudo que diz a lei, esse ato ele é válido. E por fim, tem aqui a questão da eficácia. Se ele cumpriu todos os requisitos para todas as fases, ele é perfeito. Se ele respeitou a lei nisso tudo, ele é válido, mas ele precisa de ser eficaz. E a eficácia dele vai se dar com a publicação, como nós vimos na aula passada, né? O ato ele pode ser perfeito, ele pode ser válido, mas às vezes não surte efeitos, porque ele não foi publicado, né? Então aqui também tem a questão da eficácia. Se passou por essa fase, também passou pela fase da publicação, né? Tudo certinho, ele vai produzir os seus efeitos. Então são as fases, né, de formação do ato, para ele ser perfeito, válido, né, e eficaz. Às vezes ele é válido e eficaz, mas não cumpriu suas etapas. Às vezes é perfeito e válido, mas também não será eficaz porque não foi publicado, não cumpriu esse terceiro ato também. Então vamos lá, vamos dar continuidade. O ato administrativo constitui uma exteriorização de vontade e por isso é dotado de determinadas características não presentes no atos jurídicos em geral. Nós falamos sobre diversos atos jurídicos, atos privados, né? Nós falamos sobre atos da administração, né? Nós falamos também sobre atos políticos, falamos sobre diversos atos e que não são dotados dessas características, porque eles não são, né, atos que estão aí sob um regime de direito público, não são atos em que a administração se utiliza, né, onde a administração atua por meio da supremacia e por meio da indisponibilidade do interesse público. Então, são características inerentes aos atos administrativos e que decorrem do regime de direito público, como já falei, ao que se submetem e que outorgam certas prerrogativas de poder público. Presunção de legitimidade,
autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Vamos dizer, gente, que isso aqui são superpoderes, dos atos administrativos. Por que são superpoderes, gente? Porque ele se utiliza das prerrogativas, né, do poder público. Nós já falamos lá atrás que o ato administrativo ele vem aí, né, ele tem respaldo na supremacia do interesse público do privado, né, na indisponibilidade do interesse público. Então ele tem esses superpoderes, ele tem esses atributos, né, assim denominados de atributos do ato administrativo. E o primeiro deles é essa presunção de legitimidade. Tudo aquilo que vem do Estado, né, tem uma presunção de legitimidade. Se foi o Estado que fez, né, nós temos o princípio aí da confiança legítima, né? Nós temos que confiar no Estado, nós temos que cumprir aquilo que determina e nós vimos que os atos administrativos eles são controlados, seja pela legalidade, seja pela razoabilidade e a proporcionalidade. Mas há uma presunção de legitimidade. Há uma presunção de que o ato praticado pelo servidor público, de que esse ato é legítimo, né? Nós vamos ver que há uma presunção aí, e essa presunção, né, de que o ato foi praticado de acordo com a lei, né? E essa presunção é iuris tantum, ou seja, uma presunção relativa, gente. Quando a gente diz no direito que uma presunção ela é relativa, nós estamos dizendo que cabe prova em contrário. Mas o ônus da prova não é o Estado que tem que provar que aquele ato é legítimo, não. Quem tem que provar é quem alega. Quem está alegando que aquele ato praticado pelo Estado não é legítimo, ele tem que apresentar as provas. Por exemplo, se eu entendo que as urnas, né, nas eleições não são seguras, eu tenho que provar que essas urnas não são seguras. Não é o Estado que tem que provar que as urnas, que todo o sistema ali utilizado é inseguro, não. Por quê, gente? Há uma presunção de legitimidade, que os atos praticados pela administração estão em conformidade com a lei e há essa presunção relativa. Não é uma presunção absoluta, não é uma presunção absoluta, ou iuri et iuri, né? Também chamado pela doutrina, é uma presunção iuris tantum, presunção relativa, ou seja, cabe prova em contrário. Então, todos os atos praticados pela administração pública eles têm uma presunção relativa, não tem presunção absoluta. Quando eu falo que tem presunção relativa, eu estou dizendo que cabe prova em contrário. E aí você que é discordante daquilo, né, daquele ato praticado por aquele servidor que está ali na condição de administração pública, você deve apresentar então as provas, né? Então, um dos efeitos da presunção de legitimidade e veracidade é o de permitir que o ato administrativo opere efeitos imediatamente, vinculando os administrados por ele atingidos desde a sua edição. Então aqui comigo na tela, perceba que nós estamos agora, né, visualizando essa questão aí. Nós vimos que o ato administrativo, né, é por onde a administração ela se manifesta, se utilizando do regime jurídico do direito administrativo, dos super princípios, né, da supremacia, da indisponibilidade, o poder extroverso, como nós vimos. Se não fosse assim também, ninguém iria cumprir. O Estado, para fazer cumprir na sua busca aí pela finalidade pública, que é o bem comum, ele precisa utilizar de sua força, né? Como eu falei, os atributos nada mais é do que a força do Estado, os atributos do ato. Então, o primeiro deles é essa presunção de legitimidade. Quando vocês estudaram lá no direito constitucional o controle de constitucionalidade, né, vocês estudaram que é uma presunção de que as leis são constitucionais. Se passou por todo o crivo, né, e é preciso demonstrar que elas não são constitucionais. O ato administrativo também é assim, ele nasce com essa presunção de legítimo. Nós vamos ter os atributos presunção de legitimidade, nós vamos ter a coercibilidade, né, ou exigibilidade, a autoexecutoriedade, né, e a imperatividade. Mas nós vamos perceber que só será previsto, né, só constará em todos os atos administrativos
a presunção de legitimidade e a tipicidade, que é aquilo que é previsto, né, só se baseia naquilo que consta na lei. Então, por enquanto, para a gente finalizar esse bloco, nós vimos então esse primeiro ato, esse primeiro atributo do ato administrativo, que é a presunção de legitimidade, né? Então, a gente se veio do Estado, se veio por meio de administração, nós temos esse entendimento, né? Também no princípio da confiança, como já adiantei para vocês, de que esse ato está em conformidade com a lei e ele tem essa presunção relativa, né? Por que é relativa, gente? Porque cabe prova em contrário. Você pode provar que o Estado não está correto, né, na prática desse ato. Mas enquanto você faz isso, você tem que cumprir, porque o ato administrativo ele produz efeitos jurídicos imediatos. Você vai buscar aí o seu direito por meio de um recurso administrativo ou por meio de um processo judicial, mas enquanto isso o ato vai produzindo os seus efeitos. Vamos finalizar então esse bloco e a gente já continua imediatamente. Então, forte abraço, até o próximo bloco.